sejam todos muito bem-vindos a mais um Logicom Talks. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado Brasil-China ali. Estamos com dois convidados aqui muito especiais, a Cauana Pacheco da Comex Land e o Thiago Martins da China Fácil. E eles, com essa experiência toda aqui, vão mostrar pra gente um pouquinho mais de como que foi o mercado 2024 Brasil e China, como estão as perspectivas para o futuro, como que foi a experiência deles na Canton Fair, que é a feira do mercado comercial lá na China, e vão contar um pouquinho pra gente aqui como que tem sido essa experiência e como que estão as perspectivas para esse mercado pro ano de 2025. Bom, então, Cauana e Thiago aqui estão aí. Queria que começasse com essa experiência da Canton Fair, contar pra gente como é que foi estar com esse povo todo lá, com as principais empresas que estão negociando com a China, ver todo esse mercado aquecido que a gente sabe com a grande quantidade de operações que as empresas fazem. Como que foi estar ali dentro desse fluxo, como que foi a negociação, como é que foi estar inserido dentro desse cenário. Com certeza. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite da Logcomex em estar com vocês. Renan, muito obrigada. Thiago, também é uma honra estar com você mais uma vez. É alguém que a gente já acompanha, né, em diversas lives que a gente fez, eventos. Então, começando um pouquinho, né, falando da minha experiência na China, na Canton Fair. Eu recebi um convite de um cliente para ir até lá, né? A Comex Land é uma agência de marketing e comunicação focada em comércio exterior. E o meu cliente, que é da China, me chamou para ir lá para fazer a cobertura da feira e também conhecer um pouco de como funciona na prática, né, as negociações internacionais, um pouco do trabalho dele, já que eu ia desenvolver um trabalho de estratégia de marketing, nada mais justo do que entender muito bem como funciona essa rotina, essas negociações. Então, nesse ano, eu fui ali para a primeira fase da Canton Fair. Foi uma experiência incrível, me surpreendi muito com a grandiosidade da feira, né? A gente, quando fala de Canton Fair, todo mundo fala é muito grande, mas só estando lá para saber. Até o Thiago trouxe aqui, né? A gente estava brincando ali nos bastidores com a malinha da Canton Fair, porque é tão grande a feira que tem aquela malinha com rodinhas para o pessoal se deslocar, colocar o catálogo de produtos também. Então, foi uma experiência muito legal ir para a Canton Fair, acompanhar essas negociações, fazer a cobertura do evento. Realmente é muito grande, é muito surpreendente. E a gente percebe que vai compradores, né, do mundo inteiro, importadores não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, buscar algo na China. Então, a gente percebe a grandiosidade da China, né, o que a China tem, que é muito diverso, né? Como alguns já sabem, a Canton Fair é dividida em 3 fases, 2 vezes por ano, então é muito produto, é muita coisa. Então, o que está todo mundo buscando na China? Eu acho que é muito o que a gente vai abordar aqui nesse podcast. Maravilha. E para você, Thiago, como é que foi essa experiência de estar lá? O que você trouxe de enriquecimento aí para sua jornada? Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite da Logcomex para a gente participar aqui do podcast. É uma honra também estar aqui ao seu lado, Cauana. A gente, né, ver, né, as pessoas, né, se dedicando a criar conteúdo na internet e a agência Comex Land também é uma referência na área de comércio exterior, então está aqui uma honra. E assim, o que a gente vê da China é que a China ela hoje domina as tendências, né? Então, se você quer estar buscando tendências, ou até se você já tem um nicho específico e você já tem um mercado específico, você precisa achar novos fornecedores, você precisa estar na China. Né? Assim, qualquer empresário, né, brasileiro que já está na área do comércio exterior e não foi para a China ainda, ele está perdendo muito. Né? A Canton Fair ela tem 1.600.000 metros quadrados, o equivalente a 232 campos de futebol. Né? Então, para a gente ter uma noção, você pega o Maracanã, faz vezes 200. O quão grande não é. Né? Então, assim, todo brasileiro que chega lá, né, e a China Fácil tem esse trabalho de levar empresários para lá, né? Então a gente tem uma missão empresarial envolvida nisso. E assim, é muito legal ver o brasileiro empolgado com a China quando chega lá, porque ele chega com certos preconceitos, né? Que talvez a China seja a fábrica do mundo, né? Seja toda a indústria, mas algo mais, né, parecido com aquela indústria suja, aquela indústria mais assim, em desenvolvimento. Mas não, você pega qualquer cidade grande da China, você pega Guangzhou, que é onde fica Canton Fair, você pega Xangai, você pega Pequim, você pega Hong Kong, você pega Shenzhen, são grandes cidades como Dubai. Né?
é incrivelmente como Dubai. Eu tive o prazer de estar em Dubai também, então você vê, assim, então a China está muito desenvolvida, né? E a Canton Fair traz tendências. Então, essa mala que a gente brincou aqui nos bastidores é uma tendência que já faz umas 3, 4 feiras lá, que é uma tendência. Isso vai explodir no mundo, né? Vai chegar um momento em que você vai ver em vários aeroportos do mundo, todo mundo andando com a malinha de mão ali elétrica, porque ela é muito mais confortável, né? Você consegue também em feiras aqui no Brasil, feiras em qualquer lugar do mundo, feiras grandes na Alemanha, em Dubai, então você vai conseguir usar aquela malinha elétrica. Tem vários outros produtos tendência, né? Além de você encontrar grandes fornecedores para você. Então, assim, a experiência da Canton Fair é incrível e todo empresário brasileiro tem que se programar para ir. Perfeito. E é muito legal observar também, né, Thiago, que quando a gente fala de empresário brasileiro, às vezes ele nem tem um produto ainda, logicamente é muito interessante ir já com objetivo, mas quando você tá na China é muita oportunidade que você identifica, desde o momento que você sai do aeroporto, que você pisa ali em território chinês até chegar no teu hotel, tua cabeça tá a milhão já com ideias, com inovação, com coisas que você vê diferente lá, né? Então, realmente, uma oportunidade incrível. Essa é uma curiosidade até, assim, como que chegam essas oportunidades? Assim, vocês são abordados por diversas informações ou não? Eu estou em busca de um produto específico, de um nicho específico de mercado, eu vou para aquele canto da feira porque eu sei que tem esse nicho específico, ou não? As oportunidades ficam te abordando ali, como funciona essa dinâmica dentro da feira? A feira é dividida em 4 pavilhões, tem o A, B, C e D, né? E você, ao chegar, já recebe um guia, né? Porque ela é dividida em nichos específicos. Então, você vê, ela é muito grande, né? E ela tem 3 fases, porque não cabe todos os nichos numa fase só, né? E aí, mesmo nessa fase, vai ser dividido ali em nicho. Então, na primeira fase, vai ter eletrônicos, eletroeletrônicos, maquinário pesado, né? Então, tem diversos produtos. Se você, eu quero eletrônicos. Aí, você sabe que você vai no nicho B. Aí, você vai lá, né? E normalmente, o que a gente indica para o cliente é, se ele tem um foco, foca primeiro no seu nicho, porque senão você se perde, porque é muito. Você é abordado o tempo todo por novidade. É abordado o tempo todo por novidade. Né? Então, se você não vai num nicho bem específico focado, e é depois você fica aberto, a chance de você se perder é grande. Tem que já, o ideal, né, ir com o objetivo já definido, assim, mas como o Thiago falou, você está imerso ali em oportunidade. Então, quem tem a cabeça ali mais focada pro business, vai identificar oportunidade em tudo, não só na feira, mas no dia a dia, ali na rotina da viagem. Você aconselha assim, eu já ter uma lista de fornecedores que eu quero visitar, de eu já partir com um ponto inicial? Thiago, o que eu recomendo é você, claro que tendo um nicho, você já busca alguns fornecedores previamente, né? Então, por exemplo, você pode buscar pela internet, né? Usando o Alibaba, Made in China, o 688, o Global Sources, né? NCM Intel, Logcomex, né? Eu acho que a plataforma da Logcomex, e eu uso para minha equipe, e meus clientes usam, né? Porque ela é inovadora, não tem no mercado. Então, assim, algo que revolucionou a forma de fazer comércio exterior com dados no Brasil, né? Não é puxa-saco, né? É falar a realidade nossa aqui, né? E eu falo isso direto pro Helmut. E quando você vai, por exemplo, no NCM Intel, você consegue ver todo o mercado do seu NCM, quem já vende pro Brasil. Isso é uma grande oportunidade, porque não é fácil vender no Brasil. Pelo menos você sai aqui já com um direcional. Essas empresas trabalham com esse produto e são confiáveis, trabalham com empresas brasileiras, conseguem fazer essa operação. Exatamente. Então você consegue abordar essas empresas e eu sugiro você se programar para ir conhecer essas fábricas após a feira, né? Então você vai focado no seu nicho, né? Conhece ali os fornecedores da feira, por exemplo, bicicleta elétrica, né? A gente levou 2 clientes dessa feira só focado em bicicleta elétrica. E tem muito fornecedor de bicicleta elétrica, muito, assim, lá é absurdo. Tá explodindo esse mercado lá, né? Você anda nas ruas ali de Guangzhou, é algo incrível. A calçada é cheia de bicicleta elétrica, essa motinha elétrica, né? É maluquice. Mas é bicicleta elétrica o tempo todo. Cara, é a vida real lá do chinês. É demais. Tanto que quando abre, né, o semáforo para o pedestre, é só bicicleta elétrica. Isso. Assim, é fora de série. E isso vai chegar em São Paulo. Isso vai chegar nas grandes metrópoles, né? Então, mais uma tendência que tá lá, que foi o que a Cauana falou. Você ficar atento, quais são as tendências que estão vivendo aqui para eu poder trazer para lá. Como a entrega por drones. Lá já faz entrega por drone. Então, tem alguns shoppings que no terraço tem ali um estacionamento de drones. E aí você
faz seu pedido, o restaurante leva lá pro drone, coloca o endereço, programa no drone, o drone vai lá e entrega para você. Inclusive, a gente acha isso muito distante, mas saiu essa notícia recente. O Paraná já está começando a ser estudado, saiu até uma certificação lá que eu vi no site da prefeitura, que já está pronto para acontecer. Então, a gente parece uma realidade distante, mas na verdade não é, não né? é? Está vindo. Mas vai chegar. Alguém que vai chegar e vai trazer essa oportunidade para cá. E as empresas que perceberem isso e importarem antes, né, vão sair na frente. Agora, você imagina o tamanho do tamanho do mercado de drones que vai crescer, de peças de drones, né? E de tudo que faz o controle disso. Então, mercados vão surgindo, você é atento, né? Outro mercado que para mim me surpreende demais lá é de aluguel de powerbank. Então, você não fica sem bateria de celular lá. Porque toda farmácia, todo hotel, todo supermercado, todo lugar tem uma estação de aluguel de powerbank. Então, a gente está aqui, né? Lá embaixo, né, onde está esse prédio comercial, teria estações de powerbank. Então, tô sem bateria, deixa eu ir lá pegar meu powerbank. Você pega, e aí demorou 2 horas, você devolve. Você pagou R$5 por 2 horas de powerbank. Quem nunca sofreu com isso, né? Quem sofreu com isso. E é um mercado, que você fala, mercado pequeno. Hoje tem uma empresa lá, com mais de 500 milhões de usuários, e que fatura por dia $6 milhões. Nossa. Só impressão do powerbank. Olha o tamanho do mercado, né? E aí, no mercado geral do comércio exterior do Brasil com a China em 2024, como que foi o resumo como que foi esse mercado nesse ano que a gente está encerrando agora? Então tá bom. Esse ano a China teve uma desaceleração econômica, só que é fácil falar isso aqui na prática, a gente ainda vê que é muito acelerado. Que ainda a China é o principal parceiro comercial não só do Brasil, né, mas como de diversos países do mundo. Então muitos países dependem da China tanto na importação quanto na exportação. Então como o Thiago falou, a China hoje é a fábrica do mundo. Então, por mais que existiu essa desaceleração econômica da China, continua, né, os negócios fomentando. Como esperado, também a gente vai terminar o ano, né, com uma balança comercial superavitária, ou seja, exportações maiores do que as importações. A gente normalmente, né, fala, exportação é bom, importação é ruim. Não necessariamente, né, importação traz muito desenvolvimento econômico, então traz inovação, traz maior produtividade, traz renda, empregos. Então, a importação também é muito boa e a China colabora, né, muito com isso, fazendo essas exportações da China para o Brasil. Porém, né, como essa é uma discussão já que existe há muito tempo, a necessidade do Brasil diversificar seu mercado, do Brasil também agregar valor ao seu produto. Um exemplo que eu utilizo bastante é que a gente exporta, por exemplo, minério de ferro e importa um cabo de aço, por exemplo. Então, a gente está exportando nossa matéria-prima e importando um produto com valor agregado ao mercado. Ou exportando determinada também matéria-prima e importando já um cosmético com essa matéria-prima, com uma marca, né, que já é consolidada no mercado. Então, o Brasil ainda tem oportunidades, né, para tanto diversificar seus produtos, seu mercado, agregar valor. E é assim que eu enxergo essa relação Brasil-China. Acho que a gente consegue aprofundar ao longo do podcast também falando sobre desafios e oportunidades. Eu acho que... e aí, olhando para os dados, né, o mercado de importação do Brasil cresceu, né, 10%, e da China cresceu 20%. Né? Você vê o Brasil se aproximando muito mais da China, até porque é a fábrica do mundo. Né? Então, quando você conversa em qualquer roda de negócios, mesa de negócios que eu converso, né, quando eles me abordam para falar de importação, 95% eu quero importar da China. Não é eu quero importar. Eu quero importar da China porque sei que na China tem mais oportunidades. Né? Então, e os dados no ano, né, eles já mostraram isso. Né? Então, a importação no Brasil aumentou 10% e a importação da China aumentou 20%. Então, você consegue ver isso em dados também. Quais foram os principais desafios que não permitiram que essas oportunidades tenham sido todas aproveitadas no ano de 2024? Ou até maiores, né? Comece a pensar para um 2025 melhor. Assim, o que desafiou nessa... Olha, eu acho que todo mundo vai concordar aqui que o maior desafio é a logística internacional e a infraestrutura brasileira, né? Hoje o comércio exterior, o comércio mundial do Brasil, o Brasil representa apenas 1%
desse comércio mundial. Então, não é uma rota atrativa para armadores, por exemplo. Então, a gente não está ali no foco para o lucro deles, para atividades deles. Então, a gente enfrenta muitos desafios, né, para conseguir fazer essas importações, fazer essas exportações. A parte da infraestrutura também brasileira, o comércio internacional, como o Thiago falou, aumentou muito. Só que a gente não conseguiu acompanhar isso em questão de infraestrutura. Então, hoje a gente vê diversos gargalos em portos, em aeroportos, diversos desafios logísticos que acabam prejudicando o importador, o exportador, o agente de carga. Então, toda a cadeia logística é muito afetada. Então, hoje, o principal desafio que eu enxergo nessas importações é a logística. E aí, traduzindo para o dia a dia do importador, eu acho que é o frete, né? O frete internacional, ele chegou a $12 mil esse ano, né? Claro que teve um fator adicional, né? Que foi a importação de carros da BYD, né? Que a importação de carro da China cresceu 350%. Por quê? Né? Tem um fator também. E aí, o governo, quando toma medidas, né? Tem alguns danos colaterais que talvez ele não prevê, né? Provavelmente, ele não previu quando falou, no meio do ano, vai aumentar o imposto para carro elétrico. Ele não previu que a BYD ia trazer todo o estoque, assim, todo não, mas muito do estoque dela para o Brasil. Isso ia diminuir a oferta de containers e de frete internacional. Isso ia fazer com que o frete saísse de $2 mil para $13 mil para todas as cargas. Então, você impactou todo o mercado nacional, inflacionando isso, porque quem vai pagar isso é o consumidor na ponta. Né? A empresa que importou com frete a $13 mil, ela vai pôr aquilo no custo, quando ela for vender, ela vai ter que precificar dessa maneira, não tem jeito. Só que o governo, quando falou, não, eu preciso proteger a indústria nacional, então eu preciso aumentar o custo ali, né, do imposto, ela causou um efeito colateral no mercado que ela nem imaginava, né? E foi um desafio muito grande. Eu tive clientes que pararam de importar nessa época porque não dava viabilidade mais, né? E agora que o frete já está retomando a um patamar mais comum, né? Hoje está $4 mil, $3.500 o NOR, né? Então $5 mil um container comum. Não está mais os 12, né? Não chegou no 2 ainda, né? Mas também já diminuiu bem. Clientes voltaram a importar. Né, clientes de tecido, clientes de tapete higiênico, que são produtos com um pouco menos de valor agregado, o frete impacta demais. Então, essa logística, né, realmente impacta muito, porque se você não é atrativo para o mercado global, né, o frete vai ser alto. Se a gente não consegue atracar grandes navios por conta da dragagem, da infraestrutura dos nossos portos, Santos, Suape, né, Santa Catarina, Espírito Santo, a gente não tem portos aqui que trazem os maiores navios. Isso faz com que o nosso frete fique mais caro. Eu até queria te perguntar, Thiago, você falou muito de frete marítimo. Teve alguma migração para o aéreo quando o frete marítimo aumentou muito para os seus clientes? Assim, ou o foco deles é o marítimo pelo custo ser mais baixo? Não é, alguns produtos ele começa a viabilizar mais no aéreo quando o frete fica muito alto. Né? A gente teve esse exemplo na pandemia, né, que o frete chegou a $16 mil, né, 14, $16 mil. Teve cliente que queria pagar $20 mil, mas não embarcava. Né? Era aquela loucura. E aí, quando você faz a planilha de viabilidade da importação com frete a $15 mil, né? E aí você compara com o frete aéreo, que não aumentou na mesma proporção, né? Começa a alguns migrarem. Né? Então, tudo vai depender do valor do produto. Quanto maior o valor agregado desse produto, né? Mais fácil dele migrar. Né? Por exemplo, rastreador GPS, né? Aquele rastreador de veículo, etc. Né? Se você trouxer no aéreo, vai custar R$70. Se você trouxer no marítimo, é R$65. Então vale a pena trazer no aéreo, né? Porque muito mais rápido, você vai girar. Né? Agora tem produtos que não valem a pena, produtos grandes, banheira, né, de infantil, aquela de plástico, não tem valor agregado, então dificilmente vai na aéreo. Mas dependendo do valor, alguns migraram sim, migraram para aéreo. Dentro desses desafios que a gente estava falando, quais são as perspectivas para 2025? Ou seja, o que a gente tem ideia de que vai melhorar para que a gente possa diminuir esses desafios e aumentar mais as oportunidades em si, né? O aproveitamento das oportunidades. Olha, eu acredito que no Brasil você vai ser tempos de desafios, né? Porque olha o dólar como está hoje. O dólar chegou a 6. Né? E qual que é a perspectiva do dólar para 2025? Né? Eu tenho duas certezas. Que qualquer palpite que eu der, eu vou errar. Né? E depois eu vou ter que explicar por que eu errei. Né? Então, né, quando você vai fazer perspectiva de dólar, né, você vai errar, não tem jeito. Mas pelo que eu estou vendo do mercado,
né, o dólar vai ficar nesse patamar de 6 e pouco, porque, né, tem o governo aí com né, altos gastos, então o mercado não está muito confiante. Tem o Trump, né, sendo eleito, então o pessoal tira dólar do Brasil, né, começa a confiar um pouco mais ali nos Estados Unidos para poder colocar o dólar lá, então diminui a oferta de dólar aqui, então isso traz ali um desafio. Mas ao mesmo tempo, o que eu falo para todos os empresários, né, da área do comércio exterior, o dólar que é para você é para o seu concorrente. Né? Então faça disso uma oportunidade. Né? Não fique se lamentando, fala, pô, o dólar tá ruim. Não, eu vou fazer disso uma oportunidade. Então, o estoque que você comprou a 5,50 já aumenta o preço. Então você vai fazer mais margem de lucro com isso, né? E aos poucos você vai repassando isso para o consumidor. Né? Então, a gente vê um mercado incerto também de perspectivas para o ano que vem por conta de guerras. Né? Então, as guerras estão se intensificando, guerra do Oriente Médio, guerra da Ucrânia. Então, você vê que é um mercado incerto. Aí tem Taiwan, China, como que isso vai se dar. Os BRICS agora, né, fazendo uma aposta forte numa moeda. É, isso que eu ia, na verdade, colocar. Dentro da questão do dólar, que acaba sendo um dos principais desafios, essa movimentação do BRICS para a criação da moeda, para conseguir depender menos dos Estados Unidos e da Europa nessa relação Brasil-China, ser exclusivamente entre os dois países, não vai acabar ajudando a gente para 2025 para aumentar um pouquinho mais? Então, hoje, você já pode comprar mercadoria chinesa em yuan, né, yuan renminbi, né? Você consegue comprar. Mas como a oferta de dinheiro no mercado é pouca, fica mais caro. Né? Eu já fiz teste com alguns clientes, fica mais caro. Então, eu vou comprar do chinês, me mandam uma fatura em yuan e uma em dólar. Aí, quando eu vou trocar aqui na corretora de câmbio, e aí o em real fica mais caro quando eu faço em yuan. Então, assim, eu acho que isso é mais a longo prazo, porque precisa, além de criar essa moeda e começar a girar, ela precisa ter volume de transações. Né? Enquanto isso, o dólar imbatível, o quanto de transações que ele vai ter. Então, a taxa do spread bancário com o dólar ela é menor. Então, eu acredito que para isso impactar mais no dólar, vai ser mais a longo prazo. Acho que ainda não é 25. E até falando um pouco de Trump, dessa nova moeda dos BRICS, né? A gente tem que pensar que, assim como a notícia da BYD, tudo que sai de notícia e impacta, né, o cenário geopolítico vai afetar a gente. Então, se a gente relembrar o último momento, né, que o Trump estava eleito nos Estados Unidos, haviam diversas sanções econômicas contra a China, né, para a produção local. O que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça para o Brasil. Em produtos, por exemplo, que o Brasil compete com a China para exportar para os Estados Unidos, é uma oportunidade para a gente vender para os Estados Unidos. Exatamente. Então, tudo a gente precisa pensar. E até o Donald Trump tweetou, ou como que fala com um X agora? X, verdade, Xizou. Acho que semana passada, retrasada, ele falou que não vai ser fácil para o BRICS criar uma nova moeda. Ele falou, se acontecer isso, estão ferrados, basicamente. Exatamente, foi uma ameaça ali. Foi uma ameaça. Então, assim, ele protege muito, né, o mercado americano. Então, a gente tem que perceber que não é tão fácil assim a gente querer criar uma nova moeda para os países ali que fazem parte do BRICS. E também perceber, né, o que vai acontecer agora de sanção econômica da China, dos Estados Unidos contra a China, como já havia antes da pandemia. Era muito forte isso. A gente falava muito de guerra comercial entre China e Estados Unidos. E ele não vai querer ficar para trás, né? Porque a gente sabe que a China está tomando ali uma ocupação de maior economia do mundo. E eu tenho certeza que o Donald Trump vai querer ali estar nessa competição, né? E acaba que o restante da logística ainda vai ser muito baseado no dólar, né? Então, por mais que eu negocie com o fornecedor em e aí eu vou chegar e vou pagar o frete em dólar, isso vai continuar me arrebentando de qualquer maneira. Então, não vou conseguir obter uma redução no restante da logística, porque com certeza os armadores não vão entrar nessa guerra. Por mais que o fornecedor, por mais que o governo China-Brasil entre nisso, o armador vai seguir com a grande maioria do que ele tem do share dele de trabalhar com os Estados Unidos, de trabalhar com a Europa, que, como a gente disse, é muito maior do que as operações que vêm para o Brasil, né? Também, sim, é uma questão muito complexa. Então, assim, por que o dólar virou a moeda mundial? Então, assim, foi muito complexo para isso acontecer. Né? Teve 2 grandes guerras mundiais em que os Estados Unidos saiu como vencedor e tem toda a complexidade geopolítica, né? Que eu não sou nem especialista nisso para né, dizer, mas o que é certo é que é complexo. Né? E o que eu acho que trago de perspectiva, eu sou um cara muito otimista. Né? Então, eu trago de perspectiva ver tudo isso como uma oportunidade. Porque se está sendo complexo, está sendo um desafio, poucas pessoas vão correr o risco disso.
Poucas pessoas têm a coragem de, num momento de risco, pegar e aplicar, né, o seu investimento ali naquele negócio. Então, isso vai trazer o quê? Menos concorrência e mais margem, né? Como é a importação hoje? A gente tem 22 milhões de empresas ativas no Brasil, né? Só 40 a 50 mil tem radar ativo, mas quem importa regularmente, estava falando com o Balaguer, né, que é delegado da Alfândega de São Paulo, ele falou que só 8 mil empresas importam regularmente. Então, é muito pouco. Então, você que está na área de comércio exterior, aproveite esse vácuo. Aproveite esse vácuo para você ter menos concorrente, mais margem e crescer cada vez mais no comércio exterior. Eu acho que é muito isso, assim, como você falou ali, aumenta para mim, mas aumenta para o meu concorrente. Então, a gente também fala muito disso aqui com os nossos clientes. Tipo, o importante não é ter os dados, o importante é saber o que fazer com os dados para gerar oportunidade. E a partir do momento que eu tenho o dado e eu sei como utilizá-lo, eu sempre vou estar na frente dos demais. Então, acho que é muito isso que você falou. Aumenta para mim, mas aumenta para o outro. Então, pode ser não uma oportunidade para o país em geral falar, mas pode ser uma oportunidade para mim, individualmente, analisar o que eu posso extrair de melhor daquilo. Né? Exatamente. E olhar de novo para as tendências, eu acho. Assim, lá na China, você vai ver LED que se mexe, LED 3D. Então, eu acho que é outra tendência. Né? Tem um ventilador que ele vira um holograma, ele vira um LED. Então você pega um ventilador, coloca na sua loja e ele é um ventilador que aí você gira ali e aí vira um LED e aí você pode pôr propaganda, você pode pôr seu cardápio, você pode pôr... Você tem tanto produto inovador, tanta coisa inovadora para você trazer, né, da China, desse mercado, para você crescer no Brasil, né? Além de... O que a gente tem de perspectiva é que cada cliente que troca, né, comprar no Brasil ou troca um fornecedor de outro país para a China reduz 30% a 60% do seu custo. É uma redução muito grande. Então, olhar para essa perspectiva e falar, putz, é uma oportunidade, eu vou crescer nessa área. Dentro disso até, inclusive das oportunidades, o que vocês acham assim, de setores que podem ser destravados para 2025, de tendência não só de uma novidade específica, mas um setor grande, um mercado grande, que hoje a gente não esteja trabalhando tanto, mas que esteja para explodir, assim como foram os carros elétricos, aquela questão das bicicletas elétricas que a gente falou. Então, o que tem de oportunidade de setor para a gente poder expandir em 2025? Eu aposto muito em energia limpa, sabe? A China tem já, é um objetivo que até 2060 eles pretendem gerar uma neutralidade de carbono, eu acho bem desafiador isso, mas, ou seja, eles estão produzindo coisas para isso. E até aqui no Paraná, nós somos referência em energia limpa no Brasil. Então, eu acho que isso é uma aposta que vem com tudo e a gente precisa importar, né, placas solares, peças, equipamentos para outras coisas que gera, né, essa energia limpa, que movimenta esse mercado. Então, foco em sustentabilidade, eu acho que é um tema muito forte em 2025. E a ESG, né, que é tanto a governança quanto a parte de sustentabilidade, né, do meio ambiente, cara, isso aumenta muito, né, o valor de mercado das empresas, então elas estão buscando muito isso. E você olha quem era a China há 10, 20 anos atrás, quando você chegava em Pequim, você tinha que ir de máscara pela poluição. E hoje não é assim, né? A Kawana foi lá agora, a cidade é silenciosa. Sim. Então, você tá lá, os carros, 50% da frota já é elétrica. Acho que até mais, Thiago. Não é? Até mais do que 50% da frota já é elétrica. Então, você consegue ter uma cidade silenciosa, com moto elétrica, com carro elétrico, né? Muita placa solar, muita energia, né, limpa. Então, acho que é um setor, né, que tem aí uma perspectiva, um potencial gigante. Com certeza. E até aproveitando que você falou, né, desses últimos 20 anos, olhar tudo pra gente identificar oportunidades, tendências, perspectivas, é necessário olhar o passado também, né? Então, o que aconteceu no passado? Então, de 2000 a 2010, a China se desenvolveu muito, entrou na OMC, que foi um verdadeiro marco ali pra China negociar, né, com o cenário mundial, virou uma potência, né, a fábrica do mundo, novamente, que a gente fala. E agora ela tá muito forte em inteligência artificial, 5G, parte de energia também, sustentabilidade. Então, ela tá focada, ela não para, ela sempre está em desenvolvimento. E agora a gente também fala muito, né, de inteligência artificial, de machine learning, de internet das coisas. Então, tudo que a gente falar ali de indústria 4.0, eu tenho certeza que a China vai dominar esse mercado. Dentro de tudo isso, a própria China
enxergando o Brasil como um grande parceiro comercial, tem feito investimentos dentro do Brasil, seja em infraestrutura, seja em energia renovável, seja em acordos comerciais que explodiram aí em 2024, tiveram diversos acordos a mais. O que dentro dessas ações que a China tem feito, que vocês veem com um grande benefício ou uma grande oportunidade para o Brasil, para a gente começar a explorar a partir de 2025? O que desse investimento da própria China, não só na relação entre as empresas, do próprio país dentro do Brasil, o que isso traz de oportunidade para a gente? Não com o relacionamento Brasil-China crescendo cada vez mais, né, e o principal parceiro comercial do Brasil é a China, né, então, e só crescendo, isso traz, né, cada vez mais oportunidades, né, nessa área para a gente. Então, você vai ter muito mais oferta, então, tendo mais oferta, né, você vai diminuir o custo. Então, diminuindo o custo, isso melhora o mercado brasileiro, então você aumenta o mercado de importados brasileiros. Então, isso, né, quando aumenta o oceano, aumenta para todos. Né? Então, essa é a expectativa nossa, né, de que a China, tendo vários acordos comerciais, bilaterais, né, a OMA, a OEA, então tem vários acordos em que trazem, né, para essa direção, de que só vai aumentar, né, o mercado chinês para cá. E agora a China está bem focada na nova Rota da Seda, também onde ela cria novas rotas marítimas, né, para negociar com mais países. Provavelmente haverá investimento em mais infraestrutura, não só aqui no Brasil, mas em outros portos da América Latina, como a gente já viu recentemente também. Pensando em países africanos também, há muito investimento da China. Então, a gente vai perceber, não só em 2025, mas nos próximos anos, que eles vão adquirir empresas. Eu acredito que vão adquirir mais terminais, mais portos, talvez aeroportos. Eu acredito muito nessa movimentação, que é um pouco polêmico, né? Que tem os dois lados, que a China vai dominando ali cada vez mais. Mas é o que a gente falou, são oportunidades e desafios. Não sei se vocês viram, né? A China comprou ali o Porto do Peru, né? E aí ela quer construir, né, uma ferrovia do Peru cortando a América do Sul até chegar ao Brasil. Então, porque hoje o navio, né, vem aqui por Santos, né? Então ele chega por aqui, então tem um custo mais elevado se o navio chegar no Peru e vir de trem para o Brasil. Então, a China está construindo alternativas, né? Como a nova Rota da Seda, como essa rota alternativa da América do Sul, porque ela está muito interessada nesse mercado, América do Sul e América Latina. Então, você vê, a China está investindo para quê? Para ela vender para o mundo inteiro cada vez mais. Né? E o que eu vejo é que a China ainda não entrou ainda, e é uma oportunidade brasileira, na questão de marcas famosas. Né? Quais são as marcas mais famosas do mundo? Louis Vuitton, Gucci, Carolina Herrera. Então, tudo isso, não tem chinês ainda entrando nessa rota. Né? Então, é uma oportunidade para o brasileiro criar a marca própria. Então, ele criar a marca própria com a fábrica da China. Então, a fábrica da China é super flexível. Então, você fala, eu quero esse copo mais popular. Então, eu quero que você mude a matéria-prima. Eu quero que você faça desse jeito, com esse design, com a minha marca. E ele faz. Não, eu quero mais premium. Eu quero que seja uma melhor design, um melhor acabamento. E ele vai fazer com a sua marca. Então, você fica, né, com uma fábrica infinita. É interessante como eles conseguem trabalhar com todo o range de qualidade, né? Porque normalmente tem aquele estereótipo de produto da China é de baixa qualidade. Mas hoje não é mais assim. Hoje você consegue ter do popular ao premium para um fabricante de lá. Tanto que muita empresa, inclusive famosa, que acaba fabricando lá porque está sendo mais barato. Então eu consigo chegar em todos os tipos de qualidade de produto. Tirar um pouquinho essa ideia de que o produto da China não tem qualidade. Nossa, eu gosto muito disso que o Thiago falou, que é private label, porque como eu sou do marketing, então eu consigo imaginar todo o cenário, porque a gente já conhece o público brasileiro, a gente já sabe, né, toda a parte de inteligência de mercado aqui do Brasil. Então a gente já sabe como construir uma marca forte, seja um cosmético, seja um acessório, um item, qualquer coisa. A gente já conhece o nosso mercado, que a gente quer atingir. Então a gente já passa tudo isso à nossa marca e já importa o produto pronto pra cá. Eu amo esse assunto. Dá pra fazer um podcast só de private label. É só olhar ao nosso redor, né? Você olha o seu celular, veio da China. Da marca mais cara, da marca mais barata. Seu computador veio da China, da marca mais cara, da marca mais barata. Então, hoje, ela conseguiu chegar, né, na qualidade já. Porque há 20 anos atrás não era assim. Então, era tudo baratinho. E eles foram construindo essa credibilidade. E tudo bem, né? Porque você pega 30 anos atrás, a China tinha um PIB menor que o Brasil. Né? E não tinha educação. Então, eles foram investindo muito na indústria, investiram muito em educação e cresceu até chegar onde chegaram. Né? E aí eles conseguem fazer a qualidade A até a qualidade C. Como eles ainda não entraram nas marcas muito famosas, você pega o carro elétrico, você pega a BYD e Tesla. A BYD já vende mais que a Tesla. Mas quem tem maior valor de mercado?
A Tesla, porque tem branding, porque tem o Elon Musk, tem a genialidade. Então, a China ainda não chegou nesse patamar. Então, é aproveitar essa oportunidade, essa perspectiva ainda para 2025, cria uma marca própria, né? Cria uma marca própria, expande. Pô, é uma baita oportunidade. Legal, porque se você tem um branding aqui, o marketing bem definido aqui no Brasil, ou até em outro país, né? Dá para exportar Exatamente. também. Você importa o produto já pronto para o teu mercado. Ó, outra oportunidade que agora falando disso, de exportação, você pode fazer um back-to-back. Né? Então, se você, no Brasil, né, consegue fazer marketing, fazer marca e vender para outros países, você nem precisa trazer o produto para cá. Então, você entrega direto da China para a África, direto da China para a Austrália, direto da China para a América do Sul, com a marca brasileira. Né? Então, isso chama back-to-back. Totalmente legal, uma operação simples de ser feita, né, em que você tem uma transação financeira, principalmente. Então, nem tem transação aduaneira, não tem DI, não tem burocracia, não tem impostos. Né? Então, o único imposto que vai gerar do lucro da operação, imposto de renda, mas você consegue fazer uma operação em que você entrega a carga direto da China, por exemplo, para o seu cliente, qualquer país do mundo. Aquela operação triangular. Triangular. Então, assim, ótima oportunidade de perspectiva aí para 25. Perfeito. Eu só criei minha marca, fiz um produto bem e estou vendendo dia para fora sem importar. É isso aí. Excelente oportunidade mesmo. Bom, já chegando mais na parte final assim da nossa conversa, de tudo que a gente falou, desafios, oportunidades, como que as empresas brasileiras podem se preparar para enfrentar esses desafios, para achar essas oportunidades, como que elas fazem a melhor maneira de achar novos fornecedores, como utilizar a tecnologia ao favor, estamos falando muito da IA generativa, o que a gente tem de oportunidade e como que as empresas podem se preparar para conseguir chegar em tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acredito que com tecnologia, né, então você hoje, através da tecnologia, você consegue ter muito mais assertividade, você consegue ter muito mais velocidade. Então, e a inteligência artificial veio para isso. Né? Eu não vejo como algo que vai ficar tomando o emprego de pessoas. Eu acho que, na verdade, você trabalhando com IA, você vai maximizar o seu potencial, né, e a empresa vai crescer cada vez mais. E o que a gente vê, eu acho que aqui, pelas oportunidades que a gente falou, o NCM Intel, da Locomics, né? A inteligência artificial que está lá dentro, que já vai ajudar muito também, você, de forma generativa, eu quero, né, tal fornecedor, eu quero tal produto, ele vai trazer para você, né, essas informações. Falando de exportação, né, você consegue usar a plataforma da Log, né, para exportação, buscar clientes. Então, eu acho que essa perspectiva nossa, né, usando a inteligência, a tecnologia, você vai, né, ter muito sucesso. Uhum. Indo nesse mesmo ponto, a gente falou aqui, né, sobre a importância de tratar o dado, de não só... A gente nunca teve tanto acesso à informação, a dados quanto a gente tem hoje. Desde notícias, né, que acontecem no mundo, a gente tem muito fácil na palma da nossa mão através do celular, quanto os dados que a Logocomex fornece. Só que o empresário ele tem que saber lapidar esses dados e transformar eles em oportunidades ou identificar ameaças e riscos que podem surgir, né? Então, é todo um trabalho de lapidar esse dado, transformar a informação, transformar a inteligência de mercado num conhecimento e tomar uma ação a partir daí. Então, acho que a grande sacada é utilizar as informações e dados que a gente tem disponíveis e conseguir identificar essas oportunidades, analisar esses riscos e saber de que forma, né, que a gente pode utilizar isso a nosso favor. A favor da nossa empresa, a favor da nossa economia. Eu acredito basicamente Tem alguma isso. forma que a gente possa dar para eu diminuir esse risco? Assim, como que eu não vou entrar numa furada, numa negociação com a China hoje? Como que eu diminuo o risco de entrar numa errada? Olha, assim, eu acho que é importante você ter a certeza que a empresa existe, é idônea, né? E aí você tem formas disso. Então, contratar uma auditoria de fábrica lá é importante, contratar uma empresa na China para poder ir lá, né? Então, ele vai traçar um relatório para você de 40 páginas, quem é a empresa, né? Quais são os dados para elas comerciais ali, o Serasa da China, então quem é aquela empresa, quantos funcionários, né? Se está tudo em ordem de fato. Fotos, vídeos, dá pra fazer chamada de vídeo lá para achar fornecedores da China, então você vai conseguir ter a certeza que a empresa é idônea, né? E aí, para ter uma operação ainda mais segura, né, fazer um contrato em mandarim é importante. Então, você faz um contrato em mandarim, né, com o chinês, lá a justiça ela é bem assertiva, né, então você chamou a polícia lá e tive experiências dessas em que realmente a justiça lá resolve, a polícia resolve, né? E antes de embarcar, você pode contratar uma inspeção de qualidade. Então, uma empresa para ir lá, porque normalmente o pagamento na China é 30%, né, antes de produzir e 70% antes de embarcar. Então, antes de pagar os 30%,
deixa eu ver se essa empresa existe, é idônea, ela tá de acordo com o que eu espero. Aí eu paguei os 30%. Aí ela produziu e falou, ó, tá pronto. A gente manda uma nova equipe lá e essa equipe vai ver se o pedido tá de acordo com o que você precisa. Né? Teve um cliente que não tinha contratado esse serviço e aí ele comprou uma chapa de latão. O fornecedor mandou vídeo, mandou foto, falou, ó, putz, tá perfeito, tá ótimo. Chegou aqui, era pintado de latão. Então, o famoso certificado de análise de qualidade, né? Então, tipo assim, tem uma empresa terceira para dar essa certificação de que aquele embarque tá exatamente. Então, assim, eu acho que isso traz muita segurança, né, para sua operação, né, chinesa, para você ter certeza da qualidade e da acuracidade da sua importação. Perfeito, mano. E desenvolver relacionamento, né? Eles... Até houve uma frase que eu gosto muito, que a forma de negociação da China com o Brasil é mais semelhante do que do Brasil com os Estados Unidos. Porque a gente pensa, estamos aqui no Ocidente, é mais parecido. Mas não, o chinês, ele negocia muito semelhante a nós. Então, ele gosta de relacionamento, né? Assim como os latinos, ele vai te chamar pra ir na fábrica, vai te oferecer um banquete pra você comer e tal. Então, você vai construindo esse relacionamento, né, Thiago, com seus fornecedores. Acho que as condições vão melhorando, também ele vai se aproximando. Exatamente. E algo que eu vejo que é um tabu, talvez o brasileiro ache que essa condição de pagamento ela é única e para sempre. Então, paga 30%, 70%. Tem cliente que importa 4 anos do mesmo fornecedor e paga 30%, 70%. E com o relacionamento que a Cauana falou, né, você vai para a China, você, né, aumenta o relacionamento com ele, quanto mais containers você comprar dele, você tem que pedir crédito. Porque eles têm lá acesso a crédito fácil. Porque o governo chinês, né, subsidia vários créditos para aumentar ainda mais a participação da China no mercado global. Então, o governo chinês ele é muito incentivador. Tem fábricas na China que tem um retorno do governo em dinheiro de 13%. Então, imagina, você produzir um produto, né, você em alta escala vender. Se você vender a lucro zero, você tem 13% de lucro, porque o governo te deu aquele benefício. Né? Então, o governo lá investe muito. Né? Tem uma outra securitizadora do governo chinês que ela cobra 1% de juros pela transação para você pagar em até 180 dias. Esses juros não existem. Imagina, 2% ao ano. Esses juros não existem. Mas é o governo chinês que banca isso. Subsidia, né? Subsidia isso. Para que essa operação aumente a participação da China no mercado global. Então, o brasileiro ele tem que ficar atento a essas questões no relacionamento chinês. Então, aumenta o relacionamento, pede crédito, veja alternativas para melhorar seu fluxo de caixa. Porque a gente sabe que uma das dificuldades do comércio exterior no Brasil também para crescer é isso. Né? Porque você está aqui no Brasil, imagina que você não importa ainda. Você tem um fornecedor que é um importador. Ele te dá boleto 30, 60, 90, 120. Ele te dá 4 boletos ali e aí você tem que trazer um fluxo de caixa para comprar mercadoria, chegar aqui em 3 meses, você vender a prazo. Né? O fluxo de caixa ele é muito puxado na importação. Então você consegue, com o relacionamento com o chinês, né, trazer isso para ter uma segurança e ainda ter crédito, aí eu acho que começa a viabilizar muito mais. Excelente. Eu ouvi isso muito de um cliente meu, que a negociação com o chinês é muito mais importante o relacionamento do que os termos, porque aquilo vai te trazer novos benefícios lá na frente. Por mais que na primeira foram baseados em termos, quanto mais relacionamento você for gerando, mais coisa você consegue tirar daquele cara, porque ele gosta desse contato e de ter essa confiança. Às vezes o relacionamento vale mais do que está escrito. E daí quando você coloca na ponta do lápis, vale a pena viajar até a China por conta disso. Exatamente. Bom, estamos chegando aí ao final. Queria agradecer vocês. A conversa foi bem interessante. A gente tirou bastante insight interessante aí. E ouvir de vocês aí as considerações finais sobre tudo que a gente falou, sobre o que vocês têm feito, sobre vocês de modo geral. Hein? Bom, então agradecer, né, novamente a oportunidade, é sempre bom estar com vocês, contem comigo. Eu acho que tudo que a gente conversa aqui, né, esse olhar para o futuro, é muito baseado na China, justamente porque hoje o foco do comércio exterior, do comércio internacional está lá, então ela exporta para muitos países, é a fábrica do mundo, como repetimos várias vezes aqui. Então, o empresário tem que estar ligado para oportunidades e para ameaças e, né, ir seguindo e tomando as melhores decisões através de dados. E os dados estão na LogComex. Muito obrigado pela participação, né? Podem sempre contar comigo também. Eu vejo a LogComex como uma empresa inovadora, né, no comércio exterior, e fazer parte disso para a gente, né, é uma honra, né? Falar muito de China aqui, então temos muita perspectiva, muita oportunidade, né? Ao mesmo tempo olhar esses dados, né? Olhar a inteligência artificial, né? Ver como que a tecnologia pode me ajudar
né, na minha operação, analisar ali quem que tá comprando de quem, por quanto, como que eu posso, né, ter isso, insights para o meu negócio, né? Ou a exportação, então vamos achar clientes lá fora, pode ser na própria China, então vamos exportar para a China, né? Tem vários clientes que têm produtos brasileiros que querem importar para a China e tem potencial para isso, tem um mercado lá de bilhões de pessoas, né? Então eu acho que com tudo isso a gente consegue ter muito mais assertividade. Bom, então vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que esteve acompanhando nossa conversa do mais um Log Comex Talks. Um forte abraço e até a próxima.